Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta a Jesus. Então, só pelo título já dá para perceber assim que Jesus ele veio refazer o que o Adão fez, né? A gente já lembra imediatamente, porque o Adão ele desobedeceu. Então, aí Jesus vem com a humanidade dele, né? E a humanidade dele foi feita expressamente para obedecer. Então, Jesus foi feito, né, para que pudesse refazer esse descaso que o Adão fez, né, da desobediência. Então, por isso, ele foi feito expressamente para ter a obediência, para seguir a obediência. Então, encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: "Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a obediência. E estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza." Então veja, Jesus ele não sabe desobedecer, né? E mulher? Então, que importante, né? É entender isso, sim, mas entender profundamente, né? E aderir à natureza de Jesus. E ter aderência a essa natureza, né? Então, é como foi falado na live. A gente começa se resignando, né, na obediência. A gente não entende muito, né, ali, mas depois, com a vida, né, com o próprio Jesus e os atos na divina vontade se repetindo, a gente começa a entender, né? Então as coisas começam a fazer sentido para nós, né? E essa obediência, ela começa a se enraizar em nós, né? Porque a desobediência é uma rebelião do homem, né? Uma revolta do homem. Ah, não, mas eu não quero fazer assim. Não, mas eu não quero que alguém mande em mim. Não, mas eu prefiro que seja de outro jeito. Não, mas. Então é uma revolta, uma rebelião, né? Da vontade humana do homem. Então, já em Deus é o contrário, né? Deus é o contrário. Então, ele vê objetivamente, né? Essa raiz benéfica. Então, se o Pai estava pedindo a Jesus, né, para ele morrer uma morte de cruz, né, Jesus sabia assim que era por uma razão maior, né? E Jesus se submeteu a essa vontade do Pai, né? Porque ele tinha essa consciência, né? Por mais que o humano de Jesus estava gritando ali na hora, né, do Horto das Oliveiras, mas ele sabia que ele precisava, né, concluir esta missão, né, porque ele precisava de nos salvar, né? O amor obrigava ele a nos salvar, o amor que ele mesmo, né, tem por nós, o submetia, né, a essa dor. Então, em Deus é diferente, né? Essa obediência é diferente, porque Deus ele não
ele não vê problema em nada, sabe? Desde que verdadeiramente, né, seja para o amor, né, para o bem da criatura, o bem do outro, né, a ordem divina, enfim. Então, Jesus ele não sabia desobedecer, né, mas em primazia ao Pai, né? Então, a obediência de Jesus era quem? Ao Pai, né? A divina vontade. Então, ao Pai na divina vontade. Era essa obediência que Jesus tinha. Então, Jesus, né? E se submeteu a Nossa Senhora, a São José, por essa obediência ao Pai, à divina vontade, né? Que ele via. Ele sabia que estava sendo obediente ao Pai. Então, assim, faz parte, né, da natureza de Deus também a humildade. Você vê que a obediência ela está conectada com a humildade, né? Então Deus ele é o ser supremo maior do universo, mas ele não tem a necessidade de estar provando isso o tempo inteiro, sabe? Então, nossa, assim, que pessoa humilde que é Deus. Você vê assim o reflexo da humildade mesmo, né, na pessoa de Jesus. Não tem condições. Então, o desobediente, ele é soberbo, né? Porque ele pensa que... Então, me desconcentrei aqui, gente. Eu sou uma criança chorando. Mas é isso, né? O desobediente, ele é soberbo. Ele não quer se submeter, né? A opinião de outra pessoa, né? Então, ó, estando tão unida comigo essa virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é a natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me veria unido com ela, tá vendo? Então, meu Deus do céu, se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria, né? E jamais me haveria unido com ela, com a obediência, né? Ele não teria se unido à obediência se a humanidade dele não tivesse ela já. Boa tarde. Como própria. Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Assim, porque é um treinamento aqui que Jesus está fazendo com a Luísa, que é para ela depois ficar obedecendo a divina vontade, porque né, tudo que acontece para nós é divina vontade. Toda obediência que chega para nós é divina vontade. A gente não conta história, né? Sim. Então, eu acredito que Jesus já estava treinando aqui a Luísa, né, para ela não se rebelar contra a divina vontade, sabe? Assim, tudo que acontecer, ela vê a mão de Deus ali, permitindo acontecer, né? E se submeter às obediências que surgirem, que aparecerem, né? É importante. Então, e submeti-me, Jesus participou das dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma. E Jesus bendito me deu um beijo. E enquanto isso, saiu um hálito amargo. E estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez. Porque para fazê-lo, queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos. Assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos. Porque por mim só, acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijando-a recitei: Laudate Domini, com a glória pátria.
Jesus rezou uma parte e eu a outra para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Ao último, o coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas, às vezes, o meu humano não bate para não bate para Deus assim. Não ama a Deus, não deseja a Deus. Nossa, né? Então, quantos corações humanos que não são em função de Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus, né? Não estão batendo para Deus, a razão deles não é Deus, né? E a gente sabe que o homem que vive assim vive para si mesmo, né? Então, não se importa com Deus, de verdade, né? Às vezes diz que se importa, mas não se importa, né? E mesmo para aqueles que podem se enganar, né? Assim, dizer, mas eu vivo para Deus porque eu faço tal coisa na igreja, porque eu sou catequista por causa disso, por causa daquilo. Mesmo assim, mas se ainda tem um resquício, né, de interesse próprio, não é 100% para Deus, né? Então não bate para Deus 100%, é falso ainda, né? A pessoa ainda quer uma parte, assim, né? Quer uma parte para ela. Então é muito triste, assim, a vida na vontade humana é muito triste, gente. É muito triste, né? Quantas coisas desnecessárias as pessoas inventam, né? Quantos pensamentos, assim, voltados para si mesmo, né? Em que se coloca como o centro da ação, que se faz como o centro, né? Então, por exemplo, aí a pessoa olha para si mesma e diz assim, eu sirvo a Deus, né? Eu vou para a igreja e não sei o quê. Mas você vê assim que como a pessoa ela se importa, né? Da forma com que ela é vista, né? Que se for preciso trocar de bolsa, ela troca até de bolsa, porque não, porque só eu que uso essa bolsa grande, então eu tenho que arrumar uma bolsa pequena, porque todo mundo vai para o encontro das mulheres com a bolsa pequena, então eu tenho que trocar de bolsa, sabe? A bolsa não tá nem ruim, a bolsa, né? Daria para ir tranquilamente, mas a pessoa se importa tanto com ela. Então, assim, o coração bate para Deus? Não. O coração bate para si mesmo, né? Quer ainda aparecer, quer ainda fazer parte do clube. Então, tristeza, né? Ser humano. Vontade humana é tristeza. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com estas reparações feitas junto a ele, mas não contente ainda. Parecia que queria verter, e eu disse, Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras, e depois acrescentou, minha filha, muito me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei
de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos. Né? Nossa, os castigarei de modo que sairão muitos vermes, que produzirão nuvens de mosquitos. O que quer dizer isso, né? É uma linguagem misteriosa mesmo. E muito os oprimirão. Homens vis e desprezíveis. Então, os vermes. E esses vermes, esses homens vis e desprezíveis, vão produzir nuvens de mosquitos. Pessoas de corpo minúsculo. Nossa. Né? Então, homens vis e desprezíveis, que vão produzir pessoas de corpo minúsculo, nuvens de pessoas de corpo minúsculo, e muitos oprimirão. Então depois sairá o Papa, e por que o Papa vai sair? E ele sairá para consolar os povos que, oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. Todos, humilhados, pedirão ao Santo Padre que vá ao meio deles, para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu disseste? E ele, sim. E eu, como gostaria de ir antes que essas coisas aconteçam? E ele, e então, para onde irei entreter-me, né? Com quem eu irei me entreter? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó, com o mar me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu retornei em mim mesmo, porque isso que ela falou é humano, né? É humano. Ela olhando para si mesma e se comparando com os outros, né? Ai, ai, ai. Então, porque o filho da divina vontade, ele não é igual às outras pessoas. Então, ele não consegue dar para Jesus o que Jesus quer receber de fato. É os outros, né? O filho da divina vontade consegue, mas os outros não conseguem, né? Não conseguem, porque eles estão na santidade pessoal das virtudes. Então, eles ficam buscando as virtudes, buscando a santidade deles. E eles não ficam fixos na divina vontade, como o filho da divina vontade. Fica fixo ali, né? Só no querer divino, no querer divino. Né? Então, próximo trecho, comunicar-se aos três magos com o amor, com a beleza e com a potência. Encontrando-me fora de mim mesmo, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. E assim que cadê? Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em três. Cadê? Ó, Jesus, me ajuda, gente, porque tá batendo um sono aqui. Ai, três modos: com o amor, com a beleza, né? Então, comunicando-se aos magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência. Uau, uau! Meu Deus do céu. Seria bom demais, né? Poder viver. Assim, nossa, é bom, na verdade, viver com Jesus. É muito maravilhoso. Aí diz assim: cadê? Eu vou ver se eu consigo gravar mais tarde. Não tô aguentando, gente. Tô caindo de sono. Minha pressão ela baixa muito fácil.
Eu comi ovo com muito sal agora no almoço. Eu tô com o pé aqui na água pra ver se melhora um pouco, mas eu tô caindo de sono, gente. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar, em primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, capítulo 45. 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse. Então ela estava com medo, né, de fazer essa obediência. Né? Então ela temia submeter, então ela temia obedecer, né? Jesus me disse: que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. E estando tão unida comigo essa virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza. Então, olha só, né? Então, obediência para Jesus não é um simples fato de obedecer, né? Então, assim, ontem, a hora que estava falando na live, que eu lembrei sobre a obediência, que Jesus fala que conforme a gente fosse repetindo o ato, se tornaria de costume, né? Então, assim, foi um exemplo até que veio na minha mente, né? Primeiro a gente passa a obedecer, e às vezes com alguma coisa ainda, né? Como a Luísa aqui, mas será mesmo que eu devo obedecer? Será que Deus quer mesmo que eu obedeça, né? Assim, aparentemente até de uma forma cegamente, né? Porque a gente se submete, né? Às ordens do marido, às ordens de um chefe, às ordens de uma pessoa que é superior a você, né? Que é seus pais. E você passa a se submeter às ordens, né? E no começo é amargo. No começo a gente obedece, mas não com vontade de obedecer. Né? Acontece muitas vezes simplesmente porque a gente pensa assim, não, você escuta essa verdade, né? Então a pessoa fala, não, você tem que obedecer, né? Isso é divina vontade, né? Isso é divina vontade. Então esse é um conhecimento mais básico que a gente tem no início e a gente passa a obedecer. Mas conforme a gente vai fazendo esse ato, né, que ele vai fixando esse ato da obediência, a gente vê muitos frutos da obediência. A gente vê a ordem, né? Então a gente começa a ver essa ordem. Cada vez que a gente obedece, Deus vai comunicando mais com a gente, né? E chega um ponto que vira um costume, né? Tipo, vira um hábito, né? Então, assim, não é a nossa natureza, né? Porque nós recebemos por graça, né? Mas Jesus é da natureza dele. Né? Então a gente chega a esse ponto de se assemelhar a Jesus pela graça, porque ele vai comunicando, vai se comunicando, vai trazendo à luz, né? Cada ato de obediência que a gente faz, a gente vê o fruto que dá, né? A gente sempre vê muito fruto, né? Muito fruto pela obediência, por exemplo, né? Aqui o termo de hoje é obediência. E aí esse ato em nós também, né? Em nós vai passando a ser tão natural também, né? Vai ficando natural pra gente também, né? Então a gente passa, quanto mais a gente compreende, mais a vontade a gente vai tomando, né? De obedecer. Então aqui a de Jesus é natural, né? A obediência nele não é um esforço que ele tem que fazer. É algo natural de Jesus e principalmente a vontade do Pai.
né? Então, principalmente a vontade de Deus. É natural para ele. É como se fosse algo normal, como respirar, né? A gente não faz esforço para respirar, né? Então, se torna algo natural, né? Então, é bem interessante, assim, a gente pensar que para nós vai chegar a esse ponto também, de ser algo natural, né? Pelo conhecimento que Jesus nos dá, né? E o distintivo para mim mais querido e glorioso. Tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então, se não, né, se a humanidade de Jesus não viesse, né, com essa natureza de obediência, é a vontade divina, a vontade divina, né? Então a gente tem que olhar ela como o bem mais precioso, que é a vontade divina. Então quando a gente faz essa obediência, é a vontade divina. E pelo conhecimento do que é a vontade divina, vai se tornando mais natural querer obedecer. Né? Para nós, né? Para nós vai se tornando também uma forma natural. Então, não tivesse isso, não como próprio a aborreceria, jamais me haveria unido com ela. Então, queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Então, Jesus, ele não concorda, né, com a desobediência, porque a natureza dele é a obediência. Então, é contrário, a desobediência é contrário, né, à natureza divina. Então, desobediência é algo contrário. Na verdade, assim, a gente pensa, lembrei de uma coisa agora, nem sei se tem a ver, porque eu estava conversando, né, na quarta-feira, na live que eu faço, né, lá com outro grupo, e aí a gente estava, tem a ver, né, porque eu estava falando assim, a vontade humana, ela quer ter razão, ela quer as coisas, e ela transforma tudo em guerra, né, então, assim, a obediência traz paz, e a desobediência traz guerra, né, passou isso na minha cabeça agora, né, porque a desobediência, ela traz conflitos, né? Ela traz desordem, ela traz um conflito mesmo, né? Podes fazer, então tá, Jesus fala que ela pode fazer, mas ele não, né? Eu toda confusa ao ver um Deus tão obediente disse, também eu quero obedecer. E submeti, e Jesus me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo. E enquanto isso saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras. Mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: quer alguma reparação? Então ela vê, né? Ela vê Jesus ali sofrendo. Jesus não derrama e ele quer que ela pede, né? Então ela faz o pedido. Vamos fazê-la juntos. Assim minhas reparações juntas tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão que jorrava sangue, e beijando-a, recitei o Laudate Domino com a glória pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Então, ela pega primeiro. Ou vai de novo, né? E eu toda confusa a ver um Deus tão obediente disse, também eu quero obedecer. Então ela se submete. Depois disso eu me transportei para fora de mim mesma e Jesus bendito me deu um beijo e enquanto isso saiu um hálito amargo e eu estava em atitude de querer derramar suas amarguras. Mas não o fez, ele estava em atitude, né? Porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos.
Assim minhas reparações, junto às tuas, terão seus efeitos. Né? Então ela falou para Jesus para unir, né, as reparações, a dela com a dele, para ter o efeito, né, o efeito divino ali, né, reparador de verdade, né. Então tomei a sua mão que jorrava sangue e beijei-a e receitei o laude, deixa eu ver o que é esse aqui. Quer dizer, louvai ao Senhor, né, tirado do Salmo 117. Com o glória pátria, né? Deve ser o glória ao Pai, né? Lógico, né? Glória ao Pai. Jesus exou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem. Então, uma mão chagada, né, de Jesus ali repara as obras más, né? Que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Então, as mãos, né? A gente vê o significado das mãos, né? Então, uma, más obras, a outra pelos pecados de ação. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Então, os pés, né? Reparando as mãos, os pés, né? Então, cada um, né? Cada chaga de Jesus tem um significado, né? Tem uma reparação, né? Do, das más, os maus, né? Maus pensamentos, maus passos, maus obras das criaturas, né? Ao último, o coração com a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com essas reparações feitas junto com ele, mas não contente ainda, parecia que queria verter, e eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. Então ela fez as reparações, mas Jesus queria verter, né? Ainda, né? Verter as amarguras, né? E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei, de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Então depois sairá o Papa, e eu, e porque o Papa vai, e eu, né? Porque o Papa vai sair, e ele sairá para consolar os povos, que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isso acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes? E ele, sim. E eu, como gostaria de ir antes que essas coisas aconteçam? E ele, e então para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó, quão má me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu e eu retornei em mim mesma. Então aqui, Jesus derrama as amarguras, porque estava num tempo de muito pecado, né? De muitas ofensas, né? A gente pensa que eu tenho a impressão, né, que o nosso tempo ainda está pior. Eu penso sim que esse tempo ainda está pior que esse tempo da Luísa, mas já nesse tempo já era altíssimo. Eu não sei, né? A gente já vê coisas altíssimas aqui Jesus já teve que trazer, sabe, guerras, conflitos, né, flagelos difíceis aqui, porque as duas guerras foram um flagelo muito grande, né? Eu vejo assim.
quando eu vejo os filmes, né, ali, semana mesmo eu vi um da guerra, né, que é lá da Segunda Guerra, e a gente, nesse filme que eu vi, ele mostrou bastante combate, né, e aí você vê que ali a carne humana ali, as pessoas, é um nada, porque é tão facinho morrer, entendeu? É uma bomba ali, destrói tudo, uma metralhadora que vai batendo assim nas pessoas, vai morrendo um monte. E aí eu fico olhando, são todos jovens, né? A maioria ali era todo rapazinho novo, né? Começando na vida, vamos pensar assim, né? Então foi um flagelo muito grande. Eu já penso que é uma dor. Eu sei que, né? Ali, né? A gente, até o que eu tava vendo era que a mãe tinha 4 filhos e os 4 foram para a guerra e já tinham morrido 3, né? Filhos dela. E aí eles mandaram buscar, né? Fizeram uma operação lá para buscar esse um que estava vivo, né? Porque para ela não perder os 4, né? Então pensa, é uma dor muito grande, né? É um flagelo muito grande que Deus permitiu ali por conta do pecado, né? Mas hoje parece que eu fiz muito pior ainda. Não sei. Por mais assim que eu não sei, assim, às vezes eu fico pensando, né? Nós estamos, parece que num auge de pecado, mas também num auge da graça, né? Por causa da divina vontade dela tá vindo, né? É bem, não sei, né? Tem um tempo assim que a gente vê aqui, né? Então Jesus aqui, ele tá com muitas amarguras, ele derrama, e aí que ele fala, minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculos, e muitos os oprimirão. Então vai vir homens maus, né, desprezíveis, né, que de opressão mesmo, né, que vai trazer os castigos, né. Então depois sairá o Papa e porque o Papa vai sair. E ele sairá para consolar os povos que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. Então, assim, tô falando, né, que as pessoas irão buscar, né, a verdade, né? E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos e colocá-los no porto de salvação. Então, assim, os homens vão de encontro, né? Querem buscar a verdade, né? Porque, assim, vão estar tão confusos, imagina. É a cabeça tão confusa que vai buscar, né? Vai pedir a verdade, né? Porque, assim, às vezes a gente tá lá, tá numa vaidade tão grande, né? Numa cegueira tão grande, quando vem um castigo, quando vem castigo que nos tira o chão, vamos dizer assim, a gente fica confuso, né? Porque daí você vê que tirou as forças humanas, né? Tira aquela coisa humana, e aí você quer buscar, né? Vai buscar a verdade, né? Pelo menos é isso que dá a impressão, né? Que assim, tão humilhados, né? Então quer dizer assim, quando que a gente está humilhado? Quando a gente vê que nós não somos nada, né? Quando a gente percebe que a gente, por nós mesmos, não podemos fazer nada, que tem coisas que fogem das nossas mãos e a gente não pode fazer nada, né? Você vai em busca daquilo que realmente faz sentido, né, para a vida, né? E você vê que certas coisas é perca de tempo, né? Supérfluo, né? E eu, como gostaria de ir antes, né? Ela queria ir antes que começasse. Jesus fala, para onde irei entreter-me, né? Porque Jesus fica o quê? Escondido nas almas, né? Então as almas, ele fica acolhido no interior das almas, né? Porque nessas almas aonde tem que castigar, Jesus não pode contar com elas. Jesus, ele não é bem-vindo lá. Então
a maioria das almas, Jesus não é bem-vindo, né? Jesus não tem essa comunhão, não tem, como é que eu falo? Ele não é aceito, né? Ele não é aceito. Aí ele fala, então aonde que ele vai estar sofrendo? Porque quando ele está castigando, ele está sofrendo. E aí ele, nas almas que o amam, ele pode ali ter um consolo. Então, se acaba as almas, né, as almas que amam ele na terra e fica só os castigos, Jesus fica sem lugar para repousar, né? Jesus fica sem um lugar, né? Fica sem uma morada, né? Então aqui, deixa eu ver aqui. Ela fala, né, que tem tantas outras almas boas, né, mas Jesus não dá lado para isso. Então, o 4:46. Jesus comunica-se aos 3 magos com o amor, com a beleza e com a potência. Então, como que Jesus comunica? Porque ele é um bebezinho. É quando os magos vão lá, né? Então, os magos olham, vê o amor ali, sente o amor, né? O amor, a beleza e a potência. Encontrando-me fora de mim mesmo, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em 3 modos. Então, olha só, então quando os magos foram visitar Jesus, então Jesus mostrou-se, né, quem ele era, porque fez brilhar externamente os raios. Então, ele comunicou-se, né, comunicando-se aos magos em 3 modos: com amor, com a beleza e com a potência, né? Potência divina. Então, assim, então imagina, eles receberam uma graça muito grande, porque Jesus se revelou, né, para eles, né? Eles entenderam, Jesus se revelou, né? De modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus. Tanto que se o Senhor não tivesse retirado a seu interior, os raios de sua divindade teriam permanecido ali para sempre, sem poder se mover mais. Então, diante da divindade, então Jesus se revelou para os magos. Ai, que lindo, né? Porque e a gente fica meio estagnado assim mesmo, né? Diante de tanta beleza, né? Então eles viram, né? Então ali não vira assim a criancinha. Foram lá visitar a criancinha numa gruta, imagina, numa simplicidade. E Jesus poderiam não acreditar, né? Vamos supor, como que o rei, né? Como que o Messias prometido nasce numa pobreza, numa gruta, né? Chega lá uma mãe humilde, um pai humilde, né? Ali numa gruta, e aí olhar para um bebezinho, e só que daí Deus se revela, né? Se revela, se comunica com a beleza divina. E eles, né, então, tem uma graça muito grande aqui, né? Aí Jesus teve que o quê? Se retirar um pouco, né? Ali, né? Para eles voltarem, né? Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmo os santos magos. Sacudiram-se estupefatos ao ver um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Nossa, que maravilha, gente. Olha, olha aqui que Jesus revelou no íntimo deles o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha mãe, e ela falou longamente com eles. Mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa,
Então, olha só que lindo, né? Nossa Senhora, ele também se comunicou, né, com eles, né? Então, eles receberam o mistério da encarnação, receberam instruções da mãe, que falou, ó, longamente. Então, Nossa Senhora ali, né, a sabedoria, né? Por isso que a gente sabe que Nossa Senhora ficou lá com os discípulos, né? Depois que Jesus se foi, ela que instituiu a igreja junto com eles, né? Trouxe a sabedoria. Nossa Senhora tem a sabedoria divina, né? Que é as instruções dela, né? Não só a salvação própria, né? Mas que levasse aos povos, olha que a salvação de seus povos, né? Mas que anunciassem também, né, essa salvação. Porque o que é o mistério da encarnação, né, de Jesus? É a nossa salvação. Então, foi revelado para eles esse mistério. Eles entenderam esse mistério. Aí Nossa Senhora falou, não fique só para vocês. Né, vão anunciar, né, anúncio aos povos, né, e não, para não ter medo e nem dispor a própria vida, né, obter a tentativa. Depois disso, eu me aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus. E ele queria que eu lhe dissesse alguma coisa, mas eu parecia tão ruim e confusa que não me atrevia a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, me dizendo: ao ter me comunicado em 3 modos aos magos, obtive 3 efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebem algum proveito. Então, comunicando-me com o amor, obtiveram o desapego de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas. Então, o amor. Mas é interessante, o amor. Então, Jesus comunica o amor divino e eles experimentam o amor divino. O amor divino é desapegado. O amor divino não quer nada para si próprio, sempre pensa no bem. É acima, assim, né? É um amor que é acima. Então, o amor divino, esse desapego de si mesmo já é uma comunicação de amor divino, né? Já é um amor divino, porque o desapego de si mesmo já é um amor divino, né? Deixa eu ver aqui. Com a beleza obtiveram o desprezo das coisas terrenas. Então, olha aqui, então vê a beleza do céu também, né? Então, aqui a terra passa o quê? A não ter a mesma beleza do céu. Então, quando a gente vê a beleza do céu, as coisas da terra não têm tanta graça mais, né? Então, quando a gente vê as riquezas, né, as belezas do céu, que é céu, né? Então, tem o desprezo das coisas terrenas. E com a potência ficaram seus corações atados a mim, e obtiveram a coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: e tu que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostaria de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei dizer que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isso ainda não me agrada. Para estar contente, quereria amar-te com teu mesmo amor. Então, ela fala assim que ela queria amar mais, né? Mas na verdade ela não é nem com amor humano, né? Porque assim, seria ainda amar com amor humano, né? Então eu quero amar acima de todos. Mas ainda é amar com amor humano, né? Amar mais que todo mundo, mas ainda é amar com amor humano, né? Então aqui ela fala, que ela fala assim, mas o que mais me agrada ainda era amar com teu mesmo amor. Porque ela entende que o amor de Jesus é diferente
do amor humano é acima, né? E assim pode amar-te como te amas tu mesmo. Assim, só então cessariam meus temores sobre o amor. É porque é um amor seguro, né? Ela daria para Jesus um amor seguro. Porque assim, os trechos que eu estava vendo antes, né? O amor humano, ele muda, né? Uma hora ele ama, uma hora ele não ama, uma hora ele faz, ele é inconstante. Mas o amor divino não, né? É completamente diferente. Então, assim, qual que é a segurança de amar verdadeiramente? Se Jesus fala, você me ama? Se você pensar com o teu amor humano, você fica na dúvida. Porque um dia você tá amando e no outro não, né? No outro você tem dúvidas, né? No outro você pode estar balançado, né? Mas por que que amar com o amor de Deus? Porque o amor de Deus é constante, é sólido, é firme, imutável, né? Então, assim, por isso que ela falou, só assim estarei seguro. O que eu quero mesmo é amar com o teu amor. Porque se eu amo Jesus com o amor dele, é um amor seguro, sólido, constante, imutável, né? Então é bem interessante isso, né? E Jesus contente pôde-se dizer nos meus desatinos. Jesus ficou contente, né? Estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora, transfundida nele. E comunicou-me parte do seu amor. Depois disto, voltei em mim mesma e pareci que, por quanto amor me é dado, tanto possua meu bem. E se pouco o amo, pouco o possuo. Interessante. Então, Jesus, né, ficou contente. Ela viu Jesus dentro e fora, com a comunicação, né, do amor divino, que, que é dentro e fora, né? Então, ele tem um amor divino ali. Ela transformou nele, né? E comunicou um pouco do seu amor. Depois disso, voltei em mim mesma e me pareci que, por quanto amor me é dado, tanto possua meu bem. E se pouco amo, pouco o possuo. Bom, ver melhor esse final. Então, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. E estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que, se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então, queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: Também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo, e enquanto isso saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras. Mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: Quer alguma reparação?
Vamos fazê-las juntos. Assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijei-a. Recitei o Laudate Dominum com a Glória Pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Ao último coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas as vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com estas reparações feitas junto com ele. Mas não contente ainda, parecia que queria verter. E eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens. Mas virá o tempo em que o castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Então, depois sairá o Papa. E eu: E por que o Papa vai sair? E ele sairá para consolar os povos, que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade, e todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu: Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes? E ele: Sim. E eu: Como gostaria de ir antes que essas coisas aconteçam? E ele: E então para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó, quão má me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu retornei em mim mesma. Nossa, esse trecho, Jesus falando que expressamente a humanidade dele foi criada para obedecer, porque ele veio para ser o novo Adão, fazer o contrário do Adão que havia desobedecido, e por causa da desobediência havia perdido o reino da divina vontade. E Jesus assume a humanidade para reparar essa desobediência e ser todo obediente. Como diz no Evangelho, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nossa, isso é um mistério grandioso. Um mistério que, para o ser humano compreender só mesmo com a mente de Deus. Com a mente humana não é possível compreender esse mistério grandioso de um Deus assumir uma natureza inferior, totalmente, muitíssimo inferior a dele, para reparar, para obedecer no lugar, para fazer o contrário, para obedecer, para ser submisso, para se submeter. O homem não se submeteu a Deus e até hoje muitos não se submetem e Jesus vem para fazer essa submissão, submissão a Deus, submissão ao Pai, obedecer em tudo. Então, por isso que é tão cara, tão importante essa virtude para Jesus da obediência. E a obediência ali ela é como se fosse a mãe das outras virtudes, porque uma pessoa é até possível que ela seja humilde, que ela seja caridosa, que ela tenha várias virtudes, mas se faltar a virtude da obediência, quebra tudo. Tudo vai por terra. E quando a pessoa, porque a virtude da obediência é uma das mais difíceis de serem exercidas, porque através da virtude da obediência a pessoa tem que se quebrar, ela tem que
se esvaziar, tem que renunciar a si própria, porque para obedecer, ela tem que dizer não para si. Quando diz não, quando diz sim para o outro, diz não para si. E quando diz sim para si, está dizendo não para o outro, então está desobedecendo. Isso tudo dentro da ordem, é claro. Mas olha que importante. E nessa visão dela, ver ele ali todo chagado, falando que iria acontecer ali coisas mais feias depois, e até mesmo relacionado, cita o Papa, e que as pessoas depois recorrerão a ele. A gente hoje vê um grande número de pessoas voltando já para a igreja. De repente é o início desse tempo em que as pessoas estão se dando conta da necessidade de voltar-se para Deus, não de qualquer forma, não em qualquer lugar, não em qualquer religião, mas na verdadeira. Vai sentindo essa necessidade. E hoje, com a era da informação, as pessoas buscam a informação. Não precisam mais esperar que um pastor, que um guia espiritual lhe fale o que ela deve ou não deve fazer. Se ela tiver algum incômodo interior, ela pode buscar a verdade e está disponível hoje na palma da mão das pessoas acharem. Antigamente, elas precisavam confiar naqueles que orientavam, naqueles que estavam à frente da orientação espiritual. E elas não tinham acesso a uma outra forma de buscar, né, essa verdade, essa informação. Hoje não, hoje está na palma da mão de qualquer pessoa a informação. Tem muita coisa errada, que também está disponível, mas a verdade também está acessível. As informações corretas também estão acessíveis, e as pessoas, hoje, muitas delas vão escutando algumas coisas, e elas, movidas por uma curiosidade que não é uma simples curiosidade, mas que a graça de Deus operando, trabalhando, enviando, através dos orvalhos benéficos, enviando ali o incômodo, a dúvida, o desejo de conhecer, e aí elas vão buscar informação, e acaba que vai se deparando, a verdade vai se apresentando, e elas vão buscando a igreja de novo. Muitas estão voltando, muitas estão vindo pela primeira vez, estiveram a vida toda fora. Isso é tão bonito. E é o trabalho do Senhor. E aí a Luísa ali fazendo esse louvor ao Senhor, essa oração do Laudate, Domino, que é o louvor ao Senhor, o glória ao Pai, rezando ali com Jesus essas orações e fazendo esse louvor, beijando ali as chagas dele, em cada mão, em cada pé, no peito, e vai ali fazendo essas reparações para ir amenizando os sofrimentos dele. E é bonito de ver essa confiança dela de estar ali junto com Jesus, aceitando o sofrimento, aceitando esse sofrimento não só para reparar o coração do Senhor, para dar glória a Ele, mas também por causa das almas que tanto necessitam. No outro trecho, de 6 de janeiro de 1901, Jesus comunica-se aos três magos com amor, com beleza e com potência. Encontrando-me fora de mim mesmo, parecia-me ver quantos os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência, de modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus. Tanto que se o Senhor não tivesse retirado a seu interior os raios de sua divindade, teria permanecido ali para sempre, sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos, sacudindo-se estupefatos ao ver excesso de amor tão grande, um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha mãe, e ele falou longamente com eles, mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Depois disso, eu me apressei em mim
aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus. Ele queria que lhe dissesse alguma coisa, mas eu parecia tão ruim e confusa que não me atrevi a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, dizendo: ao ter me comunicado em 3 modos aos magos, obtive 3 efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebem algum proveito. Então, comunicando-me com amor, obtiveram o desapego de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas. E com a potência, ficaram seus corações atados a mim. E obtiveram coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: e tu, que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostarias de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, queria amar-te com teu mesmo amor, e assim poder amar-te como te amas tu mesmo. Assim, só então cessaria meus temores sobre o amor. E Jesus, contente, pode-se dizer que aos meus desatinos estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora transfundida nele, e comunicou-me parte do seu amor. Depois disto, voltei em mim mesma, e me parecia que quanto amor me é dado, tanto possuo meu bem. E se pouco amo, pouco possuo. Então, se pouco o ama, pouco o possui. Se muito o ama, muito o possui. Então, quanto mais a gente buscar viver dentro dessa vontade de Deus, mais posse do dom Ele vai nos dar. Mais vida divina Ele vai nos dar, quanto mais for a nossa disposição para receber. E o desejo de amá-lo. Só que nós somos incapazes de amar a Deus com a nossa limitação, mas Ele mesmo pode, com o poder dele, comunicar o amor dele, para que o amor dele mesmo em nós o ame de volta. E essa visão dos magos, essa informação que Jesus faz, que comunica a eles, se apresenta para eles de 3 formas, e que também funde ali neles também 3 formas deles, quando eles voltam para o lugar de origem, para pregarem a verdade e, se preciso for, morrer pela verdade e pela salvação dos povos, de cada um deles. Eles ficam arrebatados pela divindade ali, que comunica amor, comunica beleza, comunica poder. Então Deus se apresenta, o menino ali se apresenta na divindade e deixa eles arrebatados, que se ele não tivesse retirado essa luz, eles não teriam nem se movido, teriam ficado ali petrificados, tão encantados que estavam. É como se fosse um encantamento. A divindade de Jesus tem esse poder do encantamento, mas ele não comunicava apenas o poder, mas a beleza e o amor. E infundiu neles essas 3 realidades para que eles pudessem serem ali expressões do Senhor, onde eles fossem, quando retornassem para os seus povos, para os seus países de origem, para as suas nações de origem, eles fossem ali a expressão de Jesus, a expressão do Cristo, a expressão de Deus mesmo. E, nosso Senhor, que nós também possamos receber do Senhor essa graça de sermos a sua expressão, termos o seu amor comunicado em nós, a sua beleza e o seu poder, para que a nossa vida não seja nada, seja apenas um canal da sua existência. E que, se preciso for, nós, na verdade, a gente não dá a vida para te anunciar, não dá a vida para falar do Senhor, porque a nossa vida é sua, é o Senhor que faz uso dela, é o Senhor que dispõe da nossa vida do jeito que o Senhor quiser. Então, na verdade, nós não damos a nossa vida por uma causa, assim como eles fizeram, eles se colocaram à disposição de até mesmo darem a vida, darem o sangue deles
para fazer o trabalho da pregação do Evangelho, para converter aquelas almas dos povos ao qual eles pertenciam. Mas nós damos a nossa vida, a nossa vontade para Deus, e é Ele que dispõe da nossa vida do jeito que Ele quer. Então, o Senhor dispõe da nossa vida. O Senhor já nos encantou, embora a gente muitas vezes ainda se deixa conduzir pela nossa própria vontade em algumas circunstâncias. Mas mesmo assim o Senhor está sempre conosco, está sempre caminhando com a gente e não deixa que a gente permaneça. Quando a gente se toca ali que escorregou, o que saiu, escapou um pouquinho, a gente já retorna porque a gente quer ficar o tempo todo ali fundido com o Senhor, no seu amor, na sua beleza, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua santíssima vontade, Senhor. Ele não quer, a gente não quer sair dessa vida que é a sua vida dentro de nós, Senhor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 24, trechos 45 e 46. Volume 4, trecho 45, de 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta a Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque a minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. E estando tão unida comigo, esta virtude que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que se a minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então, queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Eu só fui compreender o significado, a importância da obediência vivendo na divina vontade. A gente não faz ideia, né, do quanto isso é tão importante para que haja ordem, né, e trabalhando num lugar onde a desordem é total, né, que é dentro de uma escola grande de ensino médio, ensino fundamental, a gente observa, né, que quanta desordem traz a desobediência, né? Porque as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E como foi falado ontem na live, né, a respeito dos atos repetitivos, né, quando a gente começa a viver na divina vontade, que a gente começa a entender o valor da obediência, começa a ver, né, que a vida de Jesus, como está dizendo aqui no trecho, né, que a vida dele, na humanidade dele, era tão unida com ele, né, essa virtude da obediência, na humanidade dele, né, na humanidade dele, ele tinha essa virtude da obediência, mas era tão unida a ele que era como que natural, né, era um distintivo, é o que distinguia ele, o que o tornava diferente das demais criaturas, né, humanas, né, e que
se ele, na humanidade dele, não tivesse a obediência como natural, né, ele não teria se unido à divindade dele com a humanidade dele. Então, ontem na live nós aprendemos, né, nós recebemos mais uma luz a respeito dos atos continuados, né, e aí foi falado sobre obediência, né, acho que foi a Liliane que falou que no começo a gente obedece resignado, porque a gente ainda não tem, assim, o valor, né, a, a dimensão do quão é importante obedecer. E aí nós vamos, ao repetir os atos, aquilo vai tornando uma coisa, um costume. E a gente acaba fixando e vai tornando também natural, né? Como Jesus diz que nele era natural a obediência, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Eu obedeço ao meu Pai. Então em tudo, né? Ele se remetia ao Pai para saber se era a vontade do Pai. Se não era, ele não o faria. Não o faria porque era, né, desobedecer. Então isso é algo assim que que está esquecido, né? Que, que foi assim, tornando assim o hábito, o costume, desobedecer. Então hoje eu vejo constantemente na escola, né? É natural a desobediência dentro da escola, né? Com relação não só aos alunos, não, né? Porque os alunos adolescentes ainda não estão formados, né? Eles não estão maduros ainda, né? Eles têm um desconto, né? Digamos assim. Mas é difícil ver funcionários desobedecendo, né? A chefia, professores desobedecendo, né? A autoridade do diretor, né? Isso que é ruim porque causa a desordem, e onde há desordem, né, não há paz, né? Não há harmonia, as coisas não funcionam como deveriam funcionar, todo mundo sofre as consequências, né, dessa desobediência. Então, é muito importante, né, obedecer. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma e Jesus bendito me deu um beijo, e enquanto isso saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: Quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos. Assim, minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijando-a, recitei o Laudate Dominium, com a glória ao Pai. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob o aspecto de piedade e santidade. Ao último, o coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus, parecia todo reconfortado com estas reparações feitas junto com ele, mas não contente ainda, parecia que queria verter. E eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muitos os oprimirão. Então, depois sairá o Papa. E por que o Papa vai sair? E ele: Sairá para consolar os povos que, oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade, e todos humilhados
pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isso acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes? E ele, sim. E eu, como gostaria de ir antes que essas coisas aconteçam? E ele, e então, para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó quão má me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu retornei em mim mesma. Quando eu li sobre esse hálito amargo de Jesus querendo derramar, né, suas amarguras, me veio a imagem assim de digamos assim, uma pessoa que está com alguma coisa que está dentro dela, que está fazendo mal, ela quer vomitar, né? Ela não, o estômago dela não consegue suportar aquilo ali que está fazendo mal e tem que sair. E ele só não fez isso, né? Porque ele queria que ela pedisse a ele, né? Então Jesus muitas vezes está ali sofredor e ele quer, né, que a gente, né, se volte para ele, né? Em uma situação de algum vídeo que a gente veja, né, para poder reparar, né, para que a gente possa, desejando assistir aquele vídeo, né, que foi colocado no canal, lá no grupo Fiat, né, para reparação, a gente assistindo aquilo ali, a gente como se a gente tivesse, né, em atitude de querer, né, que ele venha derramar sobre nós, né, as amarguras dele. E a gente muitas vezes sente uma repugnância, né, sente esse mal-estar, sente essa essa dor mesmo dele, né, de ver a criatura tão desordenada, né, fazendo tantas coisas erradas, como ele vai descrever mais abaixo, né, o que as criaturas estão fazendo em direção a ele, que ofendem a ele, né, e que fazem com que ele tenha essa amargura, né, esse hálito amargo, né, como alguém que tem dentro dele algo que não pertence a ele, né, mas que é essa vontade humana, né, da criatura que faz com que ela tenha esses atos em direção a ele, né, e ele então recebe, né, porque todas as criaturas estão nele, né, então nós vamos reparar, né, nós vamos juntar, né, como a Luiz diz aqui, vamos repará-los juntos, né, as minhas reparações junto às tuas terão efeitos que por mim só acredito que te desgostarão demais, né, eu reparando sozinha, sem ele me apresentar nada, eu de repente do nada falo assim, ah, Jesus, agora eu quero reparar por todas as pessoas que estão comungando de forma errada, que não acreditam, eu mesma do nada, eu mesma querer fazer isso, né, então eu não vou reparar da forma que vai, agradar a ele, porque é eu que estou querendo, é preciso sempre que vem algo de fora, né, em direção a nós, né, uma situação. Hoje eu vi uma imagem de uma pessoa, assim, tem um professor na escola que ele está com câncer, e ele está indo trabalhar, e ele está tão pálido, está tão feio, né, careca, pálido, por causa do tratamento, né, que que eu olhei para ele assim, eu tive uma impressão tão ruim, sabe, uma impressão assim de não sei o que Deus Jesus colocou no meu coração, assim, foi alma morta, não sei, é uma coisa muito ruim que eu senti, quando eu dei de cara com ele, assim, de repente no corredor, né. E o pior, né, que eu sei que eu vi falando lá que ele vai para a escola, ele prefere ir trabalhar, porque ele não suporta ficar junto à esposa dele em casa. E a esposa dele não suporta ele, maltrata ele, grita com ele, xinga ele na frente de qualquer pessoa. Outro dia eu vi ele conversando com ela no telefone, ele só foi avisar
que ele ia demorar um pouco, e ela começou a brigar com ele, gritar com ele pelo telefone que dava para escutar de longe. Então, a pessoa querer ir trabalhar doente, só porque não tem quem cuide dela dentro de casa. E lá na escola tem umas professoras que fazem para ele um caldo, porque ele não consegue comer comida por causa do tratamento. E tem a professora lá que faz e congela tudo, leva os potinhos tudo congelado para ele, porque a mulher dele não quer fazer para ele. Então, olha a situação, né? A pessoa precisa ser cuidada por colegas de trabalho porque a própria esposa não quer cuidar, né? Quanta desordem, né? Quanta ofensa a Deus, né? E aí eu olhei para ele assim, nem sei se ele me viu, foi tão rápido assim. Eu estava entrando numa sala, ele estava entrando numa sala, eu estava saindo de outra do lado. E eu olhei para ele assim, tive uma impressão muito ruim assim. Não foi bom, né? E então é uma atitude assim, eu pensei só nisso assim e não me veio mais nada, né? Não pensei mais nada. Mas eu só pensei assim, né? Eu só falei para Jesus, nossa, Jesus, está me mostrando cada estranho hoje. Eu vi outras pessoas também e parece que eu vi a alma delas. Isso era uma coisa estranha, que eu nunca senti, como outras duas pessoas também. Eu vi a mesma coisa, assim. Eu vi uma coisa assim que não era. Senti uma coisa assim que não era boa em relação a. Parecia que eu estava vendo a alma da pessoa, né? E é reparação, né? Ele faz a gente sentir o que ele sente e faz a gente ver com os olhos da alma, né? Com os olhos espirituais, aquilo que ele vê. E aí nós, né, vamos rezando junto com Jesus, né, nessas situações de reparações, e aí nós vamos colocando a intenção, né, de louvar a Deus por quantas vezes, né, as pessoas o ofendem com as suas obras más. E aí Jesus, ele reza conosco, né, em direção ao Pai, né, pedindo ao Pai. E depois, as orações que ela fez com as mãos de Jesus, com os pés dele, né, com o coração dele, tudo com a intenção de louvar a Deus, né, por quantas ofensas ele recebe pelos pecados das ações das pessoas, as ações más, né, ações de roubar, né, ações de assassinar, de torturar, né, tantas coisas horríveis que não dá nem para descrever todas aqui. E aí, na intenção dos pés, né, por quantas, ou louvar a Deus, né, em reparação pelos maus passos, pelos caminhos tortos, né, que as pessoas estão percorrendo, né, estão em direção ao precipício, né, e estão cegas, estão nas trevas e por isso elas vão, né, caminhando em direção ao abismo e nem percebem e acham que estão, né, vivendo felizes, que estão fazendo a vontade delas, que elas estão livres, mas não, estão, né, caminhando rumo a um destino muito horrível, né, eterno, se elas não se converterem. E depois, até com relação aos caminhos, né, com aspecto assim de piedade, de santidade, mas que no fundo, né, Deus que conhece o coração de cada um, ele sabe que aqui é só um aspecto, né, de santidade, que por dentro ela está enganando pessoas, está mentindo, né, está fingindo ser o que ela não é, principalmente nas redes sociais, né, as pessoas podem ali mostrar algo que elas não são, né, e por trás, né, fazem coisas que ofendem a Deus. Ele é quem sabe, né? Então a nossa obrigação é só rezar, né, junto com Jesus para reparar. Com a intenção de louvar a Deus por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, né? Não ama a Deus, não deseja a Deus, né? Eu vejo de vez em quando um, no Instagram uma mulher que ela é satanista, né? E as coisas que ela fala, né?
Ontem mesmo eu vi um vídeo que ela falou que ela já leu a Bíblia várias vezes, porque ela tem que conhecer o inimigo, né? Mas não é inimigo, não é o demônio, não, é Jesus mesmo. Ela estava se referindo a Jesus, era o inimigo dela. Então, não deseja a Deus de jeito nenhum, está adorando publicamente com toda a pompa e honra que ela deveria dar a Deus, ela está dando ao inimigo de Deus e dizendo que Deus é o inimigo dela. Então, quando a gente vê, né, um vídeo desse, a gente não sente ódio pela pessoa, a gente não deseja que ela vá para o inferno, a gente só quer que ela alcance a luz, né, que ela saia dessas trevas que ela está tão profundas, né, a ponto de achar que Deus é o inimigo dela. Mas ele tudo pode, né? No último instante de vida dela, no último minuto dela, ela pode, né, fazer um ato de vontade de Deus e se converter para o purgatório, a alma dela. Então, é isso que nós desejamos e nós estamos reparando, né? Por estamos fazendo uma atitude contrária, né? Porque o nosso coração humano, ele só bate para Deus. Na verdade, não é nem para Deus, né? Aliás, é para Deus porque é o próprio Jesus, né, que está batendo no nosso coração, né? As batidas do nosso coração é Jesus, né, que está ali. É o coração de Jesus batendo para Deus, para louvá-lo e glorificá-lo. E Jesus, né, fica reconfortado com essas reparações feitas junto com ele. Mas isso não é o suficiente, né? Ele sempre vai ter mais para verter, porque assim como o amor dele é infinito e o amor dele não cessa, a maldade do homem, sem Deus também não cessa. E ele diz, né, quanto me ofendem os homens, né? Então ele é constantemente ofendido, mas ele está falando do tempo que vai vir do castigos, né? Que ele fala desse tempo de castigo que vai vir, que muitos serão oprimidos, né? Esses homens vis e desprezíveis, né? Essas pessoas, esses que Jesus chama de vermes, né? Que são homens desprezíveis, e os mosquitos, né? Que são pessoas de corpo minúsculo, pessoas insignificantes, né? Pessoas que não, aos olhos de Deus, elas não o atraem, né? Porque a vontade humana é rebelde, a pessoa obstinada no pecado, né? Ela não tem atenção de Deus, né? Ela já tomou a decisão dela e Deus sabe que ela não tem intenção de voltar atrás na decisão de seguir, né, nessa vida contrária, nesse desejo contrário de não amar a Deus, né? De odiar a Deus. E depois ele fala do Papa, né? Que o Papa vai sair para consolar os povos, porque vão estar tão oprimidos por essas pessoas desprezíveis, né, por essas pessoas insignificantes, vão estar tão abatidos, vão estar tão traídos por tantas falsidades, né, como hoje a gente vê as notícias e a gente fica sempre na dúvida, né, será que é verdade? Será que é fake news, né? Então, vai ter tanta falsidade que as pessoas elas já não vão mais acreditar mais nas outras, né? Então, por isso, Deus permite para quê? Para que elas percebam que só em Deus se pode confiar, não nelas mesmas e nem em ninguém, né? Então, eles vão buscar por eles mesmos o porto da verdade, né? Porque vão cansar da mentira. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá ao meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. Vão pedir, né? Vão se converter, vão buscar, né, a salvação, vão buscar a verdade. E a Luísa, como sempre, né, tem que dar aquelas, tem que falar aquelas coisas que ela fala que, né, perde todo a, digamos assim, a seriedade, né, de tudo que está sendo falado, né, quando
ela diz para Jesus que ela gostaria de morrer antes que essas coisas aconteçam. Mas Jesus vai falar para ela, né? Para onde eu irei entreter-me, né? Quem é que vai eh, reparar junto comigo, rezar junto comigo, né? Quem é que vai ser aquela que vai fazer companhia, né? No sofrimento para Jesus, né? E ela não, ainda está no início, né? No volume 4, ela ainda acha que ela não é digna, né? Que tem outras pessoas que são melhores do que que ela se vê ainda muito pecadora, né? Mas Jesus não dá atenção porque ele sabe que isso tudo é, um, é uma formação que ela está recebendo, ela ainda não entende, né, a missão dela, ela ainda não está vivendo assim plenamente na divina vontade, né? Ainda falta muito ainda para ela tomar posse desse dom, né, de para ser, né, a cabeça da missão, ela precisa passar por muitas coisas ainda, Jesus, então, né, não dá atenção, né? E aí ela volta para si mesma, né? E aí acaba, né, porque ela ela aceita, né, que ela tem que ficar aqui na Terra, né, que ela é uma vítima, né, que é assim que tem que ser, né? É a vontade de Deus. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 46, de 6 de janeiro de 1901. Jesus comunica-se aos três magos com o amor, com a beleza e com a potência. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência, de modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus, tanto que se o Senhor não tivesse retirado a seu interior os raios de sua divindade, teriam permanecido ali para sempre, sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos, sacudiram-se estupefatos ao ver um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se, ofereceram os dons à rainha mãe, e ela falou longamente com eles, mas não sei dizer tudo o que disse, só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Muito interessante essa explicação, né, que foi colocada aqui no grupo sobre a revelação aos reis magos, da forma como Jesus, né, se revelou a eles, né, que Jesus manifestou para ele a divindade dele, né? Eles viram Jesus em sua divindade, eles tiveram essa honra de ver e essa manifestação com amor, né, lhe deu o desapego de si mesmos, porque eles eram reis, né? Eles tinham muito poder, né? Eh, como digamos assim, uma pessoa que tem uma realeza, assim, né? Ela precisa muito se, se arrumar bem, precisa muito, né, vestir umas roupas muito de acordo, né, com a postura dele, com a, com a, com o cargo dele, digamos assim, né, com a função dele de rei, né, e de ter autoridade, né. Então, desapegando de si mesmos, eles iam poder conduzir o povo do reino deles de forma a, a conduzi-los para Deus, né? De uma forma assim de ser mais humano, mais, né, de tratar de uma forma diferente, né, do que a forma da forma do que os outros reis,
né, costumam tratar, né, os seus súditos, costumam tratar o seu povo, né, até a própria estirpe ali da realeza, né, desapegando de si mesmos, né, confiando somente em Deus, né, e, e isso é muito grande, né. E outra revelação foi com a beleza que lhes deu os desprezo pelas coisas terrenas, né, e, e isso, né, é algo assim muito difícil, né, para quem é rico, porque possui muitos bens, muitas posses, possui muito ouro, muitas joias, muitas coisas assim valiosas, né? Então, esse desapego, né, faz com que de repente eles voltassem lá pro reino deles e eles se fizessem, né, de muitos bens para ajudar, né, as pessoas do seu reino, né, isso podia ter acontecido, né, é algo que é, é o que causa, né, o que move o desprezo pelas coisas do mundo, né, a pessoa desapega e para ela não tem mais importância ter, né, bens, juntar riquezas, tesouros, né, porque ele sabe que tudo isso é passageiro, né, que a riqueza verdadeira é ter Deus no coração. E a outra revelação foi com a potência, né, com o poder que prendeu seus corações a Jesus e lhes deu coragem para arriscar a vida por ele, né, da mesma forma que eles fizeram para chegar até ali, né, passando lá por Herodes, que Herodes ficou sabendo onde eles iam, né, e eles tiveram que retornar por outro caminho, porque eles compreenderam, né, com aquela luz que eles receberam, né, nesse momento em que eles visitaram o menino Jesus e se revelou para eles, eles compreenderam que Herodes não estava interessado em ir adorar Jesus, né? Estava interessado em ir matar Jesus, né? Então eles tiveram coragem de arriscar a vida e passar por caminhos mais tortuosos, digamos assim, né? Mais difíceis, mais perigosos, mais que iam prolongar mais ainda a viagem deles, que quando eu li na Valtorta, né, a gente não faz ideia de quão difícil que era essa viagem, de tão longe eles vieram, né, carregando assim vários animais com muitas coisas, né, muito peso, né, muitas pessoas junto, né, para servir a eles, que eles eram reis, né, empregados, pessoas lá da realeza, muitas pessoas, tinha uma comitiva muito grande, não eram só os três reis magos, eram muitos camelos, né, que passaram por lugares muito perigosos, passaram por muitas dificuldades, tempo ruim, né, viajando dia e noite, cansados, né, então arriscaram a vida por Jesus para ir e para voltar também. Depois acrescentou: E tu, que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostarias de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei dizer que sinto essa paixão que ninguém me pode ganhar e amar-te e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, quereria amar-te com o teu mesmo amor e assim poder amar-te como te amas tu mesmo. Assim só então cessariam meus temores sobre o amor. E Jesus contente, pode-se dizer, dos meus desatinos, estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora, transfundida nele, e comunicou-me parte de seu amor. Depois disso voltei em mim mesma, e me parecia que por quanto o amor me é dado, tanto possuo a meu bem, e se pouco o amo, pouco o possuo. Nós todos aqui, né, no grupo, posso dizer com certeza que também sentem essa paixão, né? Que ninguém nos pode tirar, né? E que desejamos ser os primeiros a amar acima de todos,
E eu creio que isso acontece, porque só na divina vontade que a gente sabe que nós nunca seríamos capazes de amar a Jesus, né, com o nosso próprio amor, que é só o amor que nós sentimos, é o amor dele que passa por nós e volta para ele, né, o próprio amor dele. E, e esse amor na divina vontade, né, que é o amor do próprio Deus, né, em nós, que é um amor como ninguém mais pode amar, porque só tendo esse conhecimento para poder ter essa correspondência, né, por causa do conhecer mesmo é que se pode fazer o ato, né, senão não há como. E Jesus contente, né, ele nos estreita também a ele, né, e, e nós nos sentimos assim, né, abraçados por ele, né, sentimos que ele nos comunica parte do seu amor, pelo menos eu sinto isso assim muito forte durante a comunhão na Santa Missa, né? Tem vezes que eu sinto tão forte esse amor que meu coração bate tanto dentro do meu peito que parece que vai explodir, parece que eu vou ter um ataque cardíaco, meu corpo chega a tremer, né? E as lágrimas não param de cair. E eu fico tentando disfarçar para as pessoas não perceberem, né? Mas meu marido percebe, ele fala que ele sempre percebe, né? Que eu fico de um estado assim que as pessoas, outro dia a menina até colocou a mão no meu ombro, uma moça que estava atrás de mim, achando que eu estava assim, né? Triste, desesperada, né? Alguma coisa assim, porque eu estava incontrolável, né? O choro, a emoção, eu não sei, foram muitas vezes, né? E então ele comunica em parte, né, esse amor, porque ele já disse em outro trecho que se ele nos fizesse, né, nos permitisse sentir todo o amor que ele tem por nós, nós não suportaríamos, né, nós morreríamos, né, e é verdade, né, porque eu já quase morro com uma parte do amor, né, uma porcentagem, acho que 1% do amor que eu sinto, né, que ele se manifesta em mim, no meu coração, eu já quase morro, né? Então, a gente sabe, né? A gente sabe que o amor é muito grande, né? Que nós não suportaríamos recebê-lo, né? Então, a gente fica fazendo uma ideia, né? De como que é no céu, porque lá, né? Não tem corpo para morrer, né? Então, lá nós vamos receber todo esse amor, nós vamos sentir todo esse amor. Então, é algo assim que não dá nem para imaginar, né? De tão maravilhoso que deve ser. E a gente só quer isso, né? Da mesma forma que ele manifestou para os reis magos o amor dele, né? Para que eles pudessem se desapegar de si mesmos, né? Ele muitas vezes nos manifesta também para que nós possamos, né? Não viver mais, né? Ele viver em nós. E desapegar, né, de nós mesmos no sentido assim de ainda nos ver, né? E nós estamos num curso intensivo, né? Ultimamente, Jesus tem nos mostrado muito, tem nos ensinado muito através dos exemplos, né? Que com a nossa própria vida nós estamos, né? Deixando, né? Que ele utilize, né? Das nossas, digamos assim, falhas entre aspas, assim, né? Para ele nos ensinar, né, a esse desapego de nós mesmos, né, que nós temos agora, como a Michele falou ontem na live, que nós não podemos nos ver, né, as coisas que acontecem não são assim em direção a nós, isso se referindo a essas falhas, né, entre aspas, que eu falei, né, que é coisas que ele permite que nós passemos para poder trazer luz para o grupo, né, ensinar
de uma forma prática esse desapego de nós mesmos, que nós já estamos no céu, a Michele falou. Nós estamos já no céu, então tudo o que nos acontece, nós temos que olhar na direção de Deus, né? O que que ele vai ganhar com isso, né? É só isso. O que que Jesus vai ganhar com isso? O que que ele vai receber desse meu ato, desse meu sofrimento, né? Dessa minha doença, dessa minha distração, né? De tudo aquilo que ele permite, porque nós somos tão pequenos, né? E não somos capazes de nada, ele que é tudo em nós. E aí a gente vai aprendendo na prática, né? E isso é um amor assim, né? Que não tem igual, não tem comparação. A gente está sendo formado pelo próprio Jesus, né? Não tem nada melhor que a gente possa desejar neste mundo do que ser um instrumento para ele também, né? Nós estamos nos formando, mas para quê? Porque tudo que nos acontece, tudo que nós recebemos de conhecimento, né, tudo isso é transformado em um vale benéfico para todos, né? Para todas as almas. Então, muitas almas estão sendo alcançadas, né, com tudo isso, com todos esses atos repetidos, contínuos, que vão formando esses nossos costumes, né, que nós vamos nos acostumando a cada vez mais viver assim, né, totalmente desapegados para ele poder fazer de nós o que ele quiser, né? Nós só vamos dizer Fiat. Amém.